Olá, queridos, bom dia Curitiba, bom dia Paraná, bom dia Brasil, bom dia para o planeta Terra, bom dia para você que está ligado, conectado com o agir de Deus desta manhã especial, segunda-feira, hoje dia 26 de agosto de 2024, eu sou o pastor Edson Nogueira com vocês aqui, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, o Agir de Deus já está no ar e estamos aí nos 40 dias proféticos e hoje estamos no 8º dia. Se você está me acompanhando desde segunda-feira passada, que lançamos aqui os 40 dias proféticos, hoje é o 8º dia e está muito forte o Agir de Deus pelo rádio, pelas plataformas digitais, pelo canal do YouTube, também pelas nossas redes sociais. Está um movimento espiritual sensacional. Deus está agindo como sempre agiu e continuará agindo. Eu quero informar a vocês que quem está no controle de tudo e não perdeu o controle, ele é soberano, ele é o Todo-Poderoso, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Mateus capítulo 28, o verso 16, 17 e 18 diz assim: E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então isso aqui é o início desta palavra de hoje, para você colocar no seu coração, na sua mente, no seu espírito, na sua vida, que quem manda é Deus e não o diabo. Quem manda em tudo é Jesus. Então pare de ficar achando que é o inimigo, Satanás, que comanda. Não, ele não comanda. Quem comanda é Deus. Deus está no controle de tudo. Ele cuida de cada detalhe. Se o inimigo faz alguma coisa, Deus está acima de tudo isso e está vendo tudo. Então eu quero encorajar sua fé a crer em Deus. Existem as forças do mal? Claro. Existe o inimigo espiritual? Sim. Jesus o chama de ladrão. E o que um ladrão faz? Ele rouba. Ele rouba. Em João, capítulo 10, Jesus fala o que o ladrão faz, né? Para você entender. João 10, 10. Olha só as palavras de Jesus escritas aqui em João 10, 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Esse inimigo aqui, espiritual, ele vem para isso, né? Mas Jesus fala que ele veio para nos dar vida e vida com abundância, ou vida plena, plenamente, uma vida completa. A caminhada com Jesus não é uma caminhada sem sentido, é uma caminhada com propósito. É uma caminhada da fé, é a jornada da fé. E Jesus, ele é o autor e consumador da fé. A pergunta é: o teu foco, a tua fé está em quem? A tua fé está acreditando nas promessas de homens? Não. Temos que confiar nas promessas do Senhor Jesus. Porque as promessas de Deus, elas se cumprem no tempo de Deus, no tempo certo. Então, Jesus diz que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Olha que interessante que Jesus, ele promete estar conosco quando nós obedecemos o ID, quando nós obedecemos a missão que ele dá para cada um de nós. A pergunta é: você tem cumprido a missão que Deus deu para você? Quando eu falo missão,
Eu não estou falando de missionário, eu estou falando um desígnio. Deus deu para cada um de nós uma tarefa, algo a fazer nessa terra, algo relevante, algo importante. E cada um tem, todo mundo tem, entendeu? Em Mateus 28, 19, Jesus ele continua aqui, quando ele diz que todo o poder está com ele, no céu e na terra, o poder está nas mãos dele. Daí ele fala, olha, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, ou ensinai a todas as nações. Então, a pregação do evangelho, a semente do evangelho de Jesus tem que ser levado a todas as nações, a todos os povos. Então, você é um representante de Deus. Quando você se declara, quando você reconhece Jesus como teu Salvador, seu Senhor, o seu Deus, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando Ele começa a trabalhar em você porque você o recebeu com alegria. No livro de Apocalipse 3:20 está escrito, Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, isso é relacionamento. Vida cristã é relacionamento com Deus e com pessoas. Não tem como você dizer que tem um relacionamento magnífico com Deus se você não se comunica com ninguém. Tem alguma coisa errada. Não tem como você ficar preso em algo, na sua fé em Deus, e não ter relacionamento com pessoas. Então você vai evangelizar quem? Você está compreendendo? Então, seguir a Cristo, caminhar com Deus, vida cristã é vida de relacionamento com Deus, ok? Através de Jesus, o caminho, a verdade e a vida, através da presença do Espírito Santo Consolador, e relacionamento com o próximo, relacionamento com pessoas, comunhão com gente, entendeu? Por isso que existe a família. A família é um projeto de Deus. Por que esse ataque do inimigo contra a família? Porque o inimigo sabe que se ele destruir uma família, ele pode acabar com uma geração. Ele pode acabar com o futuro, a sua descendência. Então, eu faço aqui um alerta a você que é pai, aos homens. Você, homem, você que é pai, você tem dado a cobertura espiritual para sua família? É sua responsabilidade se você é um pai. É isso aí que você está ouvindo. E para a mãe também, mas começa com o sacerdote do lar. Será que tem homem me ouvindo aí? Será que tem homem me assistindo agora? Cadê os valentes? Cadê os homens? Homens com H, homens valentes. Isso. É isso, homem. Desperta. Deus está me dando essa palavra hoje para que se desperte esses homens. Homens. O papel de um homem na sociedade é muito importante. É muito importante a importância de um pai que não se omite, um pai que não terceiriza o seu papel de homem. Deus está chamando os homens, os valentes. Como certa ocasião, Deus tinha ali um grupo, tinha 32 mil pessoas, e Deus tinha uma missão para um líder, e Deus chamou Gideão para uma missão, para um desígnio, para uma tarefa importante de liderança. E Deus falou, Gideão, você tem 32 mil, é muita gente com você para essa guerra aí, para essa batalha. Aí se vocês vencerem, vocês vão falar que é vocês que venceram. Então, de 32 mil, Gideão, faz o seguinte, prega uma mensagem aí, os covardes e medrosos, cai fora. De 32 mil, 22 mil foram covardes e medrosos. Ficaram 10 mil. Opa, 10 mil é bastante gente, que legal. Mas Deus falou, Gideão, é muita gente ainda, vamos fazer mais um teste aí. E assim Deus aplicou mais um teste, e desse teste ficaram 300. 300, o famoso texto, Gideão e os 300 valentes. Os demais que ficaram de fora dessa missão, não que eles eram desqualificados. Ninguém é desqualificado, todo mundo tem uma qualificação, todo mundo tem um chamado, todo mundo tem uma missão. Mas para esses 300 era o que Deus queria. Para que a vitória viesse de Deus, por
por parte de Deus, usando o Gideão e os seus 300. Entendeu? E os demais que não foram aprovados, eles serviram para outra coisa. Mas para aquele fronte ali, para aquela batalha, Deus só queria esse grupo, essa elite. Entendeu? Então eu quero conclamar aqui os homens. E eu quero que você que é homem, certo? Isso mesmo, pregação é para todo mundo, mas você que é homem, você vai mandar uma mensagem para mim, você vai escrever no WhatsApp, você vai fazer alguma maneira de chegar algo aqui, é você mesmo, não é a esposa ser secretária, é você. Os homens têm que ter iniciativa, o homem tem que ter atitude, porque às vezes tem muitas mulheres casadas que elas estão sofrendo um bocado, porque o marido não toma uma decisão, ele não toma frente, ele não se posiciona como o varão da casa. Então você tem que se posicionar. Você está entendendo? É isso que eu estou falando. Então Jesus está convocando a todas as pessoas, homens e mulheres. Deus quer todo mundo. Mas cadê os valentes? Cadê os varões valorosos? Cadê você? Toma atitude, veja como é que está a tua família, homem. Veja como é que está o teu casamento, veja como é que estão os teus filhos. Será que não é por causa de você que está deixando a desejar? Estamos em momentos proféticos. Eu disse para vocês que esses momentos proféticos seriam de despertamento espiritual. Falei, e vou repetir, falei que nesses dias proféticos você começaria a ouvir coisas que talvez você nunca ouviu. E tem hora que a gente tem que ouvir coisas mesmo que a gente nunca ouviu para nos impactar, para acordar desse sono espiritual, para acordar essa amnésia espiritual. É o que Deus está falando. Deus não me chamou para pregar o evangelho do comodismo. Deus me chamou para o evangelho e as boas novas de salvação, de despertamento espiritual. Talvez você está na zona de conforto, tranquilo, achando que está tudo bem e sendo que não está tudo bem. Você precisa se posicionar espiritualmente. Faça como Josué. Josué se posicionou. Tem que ter posicionamento. Para certas coisas não podemos ficar em cima do muro. Temos que se posicionar. Quem é quem? Que lado que eu estou? É assim que funciona. Certo? Se você quer agradar todo mundo, começou errado. O dia que a gente agradar todo mundo, alguma coisa está errada, que ninguém vai agradar todo mundo. Nem Jesus agradou, não é eu e você que vai agradar. Entende? Josué capítulo 24, verso 14 e 15. Josué faz de novo um concerto com o povo. O povo precisava se consertar, se alinhar com os projetos de Deus. E Josué diz aqui, 24 é o capítulo de Josué, verso 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué deu opção. Você quer servir os deuses aqui o desenho minúsculo, né? Que não é o Deus verdadeiro. Né? Você quer servir aos deuses que serviram ao seu pai? Então siga. Quer seguir os deuses dos amorreus? Então decida. Aí Josué era o líder, falou, eu e minha casa, nós já decidimos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então isso chama-se posicionamento, alinhamento, acertar o negócio. Às vezes a gente escuta aí pessoas dizendo assim, todo caminho leva a Deus. Será? Há controvérsia. Jesus diz em João 14, verso 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então só tem um caminho para Deus, Jesus, não tem outro. Foi Jesus que veio, foi Jesus que morreu na cruz, foi Jesus que levou sobre si os nossos pecados,
nossas enfermidades, nossas maldições, tudo que é praga, peste, pecado, tudo que é coisa ruim, Jesus levou sobre si. Então você tem que tirar de você esse fardo de pecado, esse fardo da miséria. Só Jesus que pode perdoar os seus pecados e tirar esse fardo da sua vida. Quem sabe você está carregando o fardo da religiosidade. O fardo pesa. Talvez o fardo, pessoas que fingem servir a Deus, pessoas que têm a fé fingida. A Bíblia fala isso, da fé fingida. Então não podemos ter uma fé fingida. Já ouviu falar disso? A fé fingida. A pessoa finge. Finge que é, mas não é. Parece que é, mas não é, sabe? Parece, mas não é. Pensa bem. Pensa bem. Porque a fé, porque nós andamos de fé em fé, a fé na palavra de Deus, a fé em Cristo. Mas a fé não, preste atenção, a fé não fingida é uma fé baseada na palavra de Deus, que é fiel no procedimento, na pureza, no amor, na fé. Então, a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz que ter fé é crer naquilo que não se vê. Naquilo que não se vê, você crê. Ok? A fé não fingida deve ser o maior legado que vamos deixar para as próximas gerações. E a pergunta é, se você partir hoje daqui para melhor, você vai deixar um legado de fé? As pessoas vão querer seguir o Deus que você segue enquanto você está vivo e depois que você for dessa para outra? Pense nisso. Pense nisso. Deixar um legado não é você, de repente, deixar um bom patrimônio, milhões para os que ficarem. É bom, para quem pode é bom, mas isso não é o principal. Mas é deixar um legado espiritual, um legado de fé. É mesmo quando a gente partir dessa para outra, alguém falar, fulano de tal, realmente servir a Deus, eu quero servir o Deus daquela pessoa lá, Jesus. É isso. Entendeu? Olha só. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, diz, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Olha que lindo, trazendo à memória a fé não fingida. Certo? Não fingida. Então aqui Paulo falando para Timóteo, o seu filho na fé. Então Timóteo tinha uma fé verdadeira, não era fingida. Está escrito? Está entendendo? Então é isso. Então seja realmente uma pessoa de fé, que acredita na palavra de Deus e busca colocar em prática os princípios da palavra de Deus. Ok? Vou dar mais uma olhadinha aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Capítulo 1, verso 5. Olha só que legal. Trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há. Olha que interessante aqui, Paulo, então, instruindo o seu filho na fé. Olha que lindo. Aqui a gente percebe, aqui nesse verso que eu li agora, 2 Timóteo 1, 5, o que a gente observa aqui? Uma educação cristã e atmosfera familiar espiritual são vantagens inquestionáveis. A mãe de Timóteo, Eunice, e sua avó Loide, transmitiram sua fé a Timóteo. Olha que coisa linda. Tanto a mãe quanto a avó transmitiram sua fé a Timóteo. Então Paulo está aqui encorajando a fé desse jovem. Entendeu? E depois ele fala aqui em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Olha que interessante. Preste atenção. Preste atenção no que Deus está falando neste momento profético. Neste momento tremendo. Então, esse fardo,
esse problema, essa luta, essa batalha que você está enfrentando, que você está carregando com a força do seu braço, você não vai aguentar. Entregue hoje para Deus. Entregue hoje nas mãos de Deus. Você que está querendo carregar, parece que a família inteira, como se você fosse o solucionador dos problemas da sua família. Sabe quando aquela família grande, tem vários irmãos, mas parece que tem um lá que ele é o pilar de todos e todo mundo fala com ele, conta os problemas dele. Talvez eu estou falando com pessoas assim, você não é Deus, você é humano, você também está precisando desabafar muitas vezes. Você está querendo dar solução para todos da sua família, não é isso que Deus está falando. Então entrega a tua família nas mãos de Deus. Ore pela sua família, ore pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelos seus netos. Então, se você está entendendo o que Deus está falando, você precisa ser uma coluna forte, coluna espiritual da sua família. Família é um projeto de Deus. Família é um projeto de Deus. Preste atenção. A família. Então, família, Deus constituiu a família. Está compreendendo? Entenda, isso é uma responsabilidade. Então, você, meu amado e minha amada, que é solteiro, jovem, moça, rapaz, você é solteiro, solteira, e sonha em constituir uma família. Então pense bem antes de constituir, porque é uma responsabilidade. É bênção, mas é responsabilidade. É responsabilidade quando você decide se casar e encontra, a jovem encontra o seu rapaz, o jovem, ou o moço, a moça, ou seja, e gera ali um namoro, um noivado, um casamento, uma família. Então isso é uma responsabilidade. Então se você acha que não está preparado para casar, não case. É isso. Então você tem que se definir. Você não pode entrar num negócio na dúvida. Você não pode começar um negócio assim, eu vou casar, vou começar, se der, deu, se não der, termina. Então não faça essa besteira. Não pense assim, é um pensamento retrógrado. É um pensamento atrasado. É um pensamento que não bate com os princípios da palavra de Deus. Isso é posicionamento. Então se você vai entrar em algo e não tem certeza, não entra, não faça. Se está cheio de dúvida, então é melhor não entrar. Isso em qualquer área da vida. Em qualquer área da vida. Tá? Pense bem. Pense bem. Pense bem, como é que você está? Como é que está a tua vida espiritual? A sua vida espiritual. Não estou perguntando dos outros, de você que está me ouvindo. Essa palavra é para quem está ouvindo. Como que você está espiritualmente? Seu relacionamento com Deus. Como que está a sua saúde física? Como que está a sua saúde emocional? Como que está a sua saúde financeira? Como é que está a tua vida? Você tem que saber. Se não está legal, você tem que procurar solução. Você tem que pedir direção de Deus, uma luz. Deus tem que iluminar. Entende? Porque se a pessoa está com um problema, eu estou com um problema e fica só nisso, você tem que descobrir, meu irmão. Você tem que descobrir. Você tem que descobrir. Fale com Deus, sabe? Faça alguma coisa, se movimente, aproveite essa palavra que Deus está nos dando aqui para você corrigir a rota. Eu disse que esse período é um período de alinhamento espiritual, de limpeza, de purificação. Nós não estamos realizando esse projeto apenas para conquistar coisas, não. É para a gente melhorar espiritualmente. Para que Deus venha corrigir áreas da nossa vida que estão desalinhadas com o propósito de Deus. Compreende? É isso. É isso, minha gente. Uma vida abençoada espiritualmente, que é a nossa conexão com Deus, nossa comunhão com Deus, nossa caminhada com o Todo-Poderoso. Certo? É isso. É isso que Deus está falando. Não é eu ficar reparando os outros e querer consertar os outros se eu não conserto nem a minha vida. Antes de eu consertar a vida dos outros, tem que consertar a minha. É assim que funciona. E todos nós precisamos de um conserto em alguma área. Todos nós precisamos de ser reparados em alguma área. Em alguma área da nossa vida. Ninguém está totalmente perfeito. Não existe ninguém perfeito. Então nós temos que compreender isso. Se alinhar com os planos de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 20, 2 Crônicas 20, tem uma palavra profética aqui, ó, verso 15, verso 14 diz assim: Então veio o Espírito do Senhor
no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Leiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Verso 17. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então aqui a gente consta uma grande vitória que Deus deu a Josafá e sobre os seus inimigos. A batalha. No contexto aqui do Antigo Testamento, a gente vê que as batalhas eram realmente um exército de uma nação contra outra. Mas nós sabemos que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra gente. Por mais que certas pessoas são levantadas pelo inimigo, né? Mas não é contra uma pessoa, um ser humano. É uma batalha espiritual. É contra um sistema incrédulo. É contra um sistema de anticristo. Você está entendendo? Então, tudo aquilo, preste atenção, todo sistema que é contra Cristo já é um anticristo. Entendeu? Nós temos que compreender isso aqui, separar as coisas. Virá lá no futuro o anticristo, né? Mas isso é outra história, mas ele já está atuando de certa forma. Então, ele atua de várias maneiras. E uma das batalhas que eu venho falando, que eu venho ensinando aqui, e também pelas nossas lives, negócios com Deus, é justamente isso aí. Duas coisas que você tem que cuidar. É a sua vida espiritual, o seu fortalecimento espiritual na palavra de Deus, a sua fé em Cristo Jesus e também da sua questão emocional, sua mentalidade, a sua mente. Por quê? Porque o inimigo, o ataque dele é justamente trazer instabilidade para você, te desestabilizar, tirar a tua força, que você venha perder o foco daquilo que tem que estar focado para vencer as batalhas da vida. Então você precisa entender que o inimigo ele tem setas. A Bíblia fala dardos inflamados do maligno. Então você precisa ter a sua mente blindada com a palavra de Deus. Entendeu? Blindado, não é um capacete humano, é um capacete espiritual. Um capacete espiritual. Que o apóstolo Paulo dá um belo ensinamento. Hoje você está tendo um aulão aqui hoje, você está tendo um discipulado aqui pelo rádio aqui, sabe? Só não vai crescer quem não quiser. Efésios 6, do versículo 10 em diante, ele fala ali justamente de uma armadura espiritual, da armadura de Deus. No verso 10 ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós se fortalecemos em Deus, no poder de Deus. E Jesus, ele diz: eis que vos dou poder e autoridade. Ele deu esse poder e essa autoridade para quem? Para todos os filhos e filhas de Deus, todos aqueles que compõem o corpo de Cristo, todos aqueles que têm aliança com Jesus, que está firmado em Jesus. Você tem esse poder, essa autoridade. Entendeu? Então ele diz aqui que existe essa batalha, essa guerra espiritual. E ele fala aqui muito bem: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então você precisa disso. Você precisa dessa armadura espiritual. Aí ele explica aqui um texto conhecido no meio cristão que lê Bíblia. Efésios 6, 12.
porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Olha aí, nos lugares celestiais. Certos lugares que você vai, existe um peso espiritual, dependendo do local, da região. Tá? Tem lugares parece que são mais carregados, coisas negativas. Então, esses problemas são fatores espirituais. Tem região que parece que predomina ali, não dá nem para falar certas palavras aqui, mas predomina algum tipo de coisa ruim, sabe? Predomina um negócio ruim. Então, Jesus ele tem esse poder para destruir esse mal. E quando você está firmado nas verdades de Deus, você é um representante de Jesus. Então, Deus está convocando homens e mulheres valentes. É isso. Valentia da fé. Não estou falando de valentia humana, mas da fé. Você está entendendo? E ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Essa palavra resistir no dia mal. Então ele está dizendo assim, resistir no dia mal. É no dia, não é todo dia que está mal, né? É no dia. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser outro dia. Entendeu? É no dia mal. E havendo feito tudo, ficar firmes. E essa palavra resistir sugere oposição vigorosa, resistir bravamente, ficar cara a cara contra um adversário, sustentar sua base. Entendeu? É isso, resistir. E essa força vem de Deus. Essa força vem do Todo-Poderoso. Vem do Espírito Santo que nos dá capacidade, habilidade. E daí ele vai mencionando ali as armaduras. Aí ele fala assim, estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Olha só, com a verdade. Onde tem mentira, a casa vai cair. Mas é com a verdade. E vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Olha que lindo, escudo da fé. Daí os dardos do maligno vêm, mas você tem o escudo da fé. E esse dardo vai bater e não vai te atingir. Entende? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, como Paulo, quando ele escreveu isso, ele usou aqui uma chamada uma metáfora, né? Ele se baseou na armadura e roupa de batalha do soldado romano do século I. Então, quando fala uma seta, então essa seta ela vinha como uma flecha, como se tivesse na ponta dela um fogo, vamos assim dizer. E quando atingia o alvo ali, queimava, destruía tudo. Então, assim é o inimigo espiritual. Então ele vem com as suas setas, seus dardos. Ele quer atingir o quê? A sua mente, a sua mentalidade, com incredulidade, com descrença, com medo, com insegurança. Né? Ele quer fazer você ficar com medo. Entende? Mas nós estamos com o leão da tribo de Judá. Nós estamos com o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Se você não está, se aliancie com Jesus urgentemente. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer agora. Se entregar totalmente a Cristo, a Jesus. E ele está dizendo, Jesus diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Só em Jesus você encontra isso. Não tem outro jeito. E daí ele diz também, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Então, meu amado e minha amada, se você não comer da palavra no sentido de ouvir, ler, meditar, crer e colocar em prática, você vai se tornar um cristão fraco. Escute, um cristão fraco. E é terrível, é muito triste um cristão fraco espiritualmente. Se ele está fraco, é porque ele não está se alimentando bem da palavra de Deus. Fica um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Fica. Sem tomar café, sem almoçar, sem jantar, sem se alimentar. Fica um período desse, sem. Para você ver como você vai ficar fraco. Você precisa. Você precisa da vitamina, de uma boa alimentação. Não é verdade? Fica aí, experimenta. Fica aí. 7 dias, não vou ficar. 7 dias, não vou comer nada. Você está sujeito até a morrer. Dependendo do teu porte físico aí, da sua saúde. Entendeu? Assim é também o cristão que não come da palavra de Deus, vai ficar fraco espiritualmente. Entendeu? Então quem diz, eu estou fraco espiritualmente, você está fraco, sabe por quê? Você não está comendo da palavra, não está obedecendo a palavra, não está seguindo os princípios da palavra, aí vai ficar fraco espiritualmente. É só isso. É isso. Eu sempre ensinei e vale a pena repetir. Quando a gente enfrenta um problema na vida, em qualquer área da vida, problemas que a gente enfrenta e que às vezes tem que enfrentar, faz parte de um processo de crescimento, quando a gente enfrenta, problemas não enfraquecem a nossa fé. O que enfraquece a nossa fé é quando a gente não dá crédito à palavra de Deus, não obedece à palavra de Deus, não pratica os princípios da palavra de Deus, aí vai ficar fraco. Mas problemas não deixam a gente fraco. Problemas, às vezes, a gente fica assim meio temeroso, às vezes se preocupa um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? Às vezes fica meio, assim, pensativo, etc e tal. Mas fraqueza espiritual é falta de vitamina espiritual. Assim é o nosso corpo físico. Se você estiver fraco fisicamente, ou porque não está se alimentando bem, ou porque não está tomando as vitaminas necessárias através de uma boa alimentação, não é verdade? Coisa desse tipo, né? Assim é a vida espiritual. Ai, pastor, olha, eu estou muito fraco espiritualmente. Você está fraco? Tem solução. Coma da palavra, se alimente da palavra de Deus. Ore, que é esses pilares aqui, a palavra de Deus e a oração. Oração e palavra. Uma tem que andar junto com a outra. Se você ora, mas não tem palavra, você vai começar a orar até errado. A Bíblia diz, ensina-nos a orar, Senhor. Em certa ocasião, os discípulos falaram para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. A gente não sabe pedir como convém. Ensina-nos a orar. Entendeu? Então tem que ter a palavra. Tem que ter o ensinamento. Tem que ter a pregação da palavra. E temos que viver a palavra. Temos que viver, entender os princípios da palavra. Então, a espada do Espírito é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem vários significados. A palavra é dita que a Bíblia, a palavra é um martelo, é uma espada, né? Ela é de defesa, a palavra de Deus. A gente se defende contra o inimigo e ataca o inimigo também com a palavra de Deus. Jesus fez isso. Jesus, após um período aí de jejum que ele ficou, né? 40 dias, 40 dias proféticos, né? Ele ficou ali 40 dias de jejum e oração ali. Após esse período, ele estava com fome, naturalmente. E o que o inimigo fez? Se apresentou a ele oferecendo e provocando-o. Uma das provocações, né? Ele disse para Jesus, Satanás disse para Jesus, se realmente tu és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Você vê como ele é astuto? Se ele fez isso com Jesus, não vai fazer comigo e com você? Você está entendendo? Mas o que Jesus falou? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois ele provocou de novo e Jesus respondeu na palavra. Então é isso que você tem que entender. É a palavra de Deus. Não é a minha palavra, a tua palavra. É o que Deus falou e a gente crê na palavra que Deus falou. É só crer. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível que crê. E ele conclui aqui em Efésios 6,18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí Paulo pede oração por ele na ocasião. E por mim, para que me seja dada no abrir da boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho,
pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Embaixador, né? O embaixador, ser um embaixador, um representante, né? Então, um representante de uma autoridade dominante. Então, os embaixadores seriam escolhidos entre homens maduros e experientes. Para ser um embaixador de Cristo, é preciso de maturidade espiritual. No plano terreno aqui, um embaixador não é qualquer pessoa. Não. Um representante de uma nação não é qualquer pessoa. É uma pessoa que tem que estar preparada para aquele cargo ali, aquela função importante. Assim é também. Um embaixador de Cristo tem que ter maturidade espiritual. Então está na hora do crescimento, está na hora de muita galera aí sair do berçário espiritual e crescer espiritualmente, que a batalha vai ser grande daqui para frente. E você vai precisar disso que eu estou te ensinando. Você vai precisar disso, entendeu? Creio que você compreendeu a palavra. Eu vou encerrar com oração agora. E vamos orar. Vamos orar, vamos perseverar. Fica firme com Cristo. Acerte a tua vida. Veja qual área da tua vida aí que você está fora da casinha aí, que está fora dos propósitos de Deus. Se alinha aí, meu amigo. Se conserta a tua vida enquanto dá tempo. Ok? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço por esse privilégio e por esta responsabilidade de estar ministrando a tua palavra, sabendo que só o Senhor sabe quantas pessoas estão me ouvindo ou quantas ouvirão essa palavra também através do YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá. Meu Deus, espero que todos que ouvirem, ou todos que estão ouvindo, possam estar compreendendo esse ensinamento espiritual, que é muito importante para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento espiritual, para a nossa caminhada da fé, para a nossa jornada da fé. Senhor, cubra com o teu sangue cada ouvinte, cada família, cada pessoa que está comigo nesta manhã, nesse dia, nesta hora, clamando a tua misericórdia, para que toda esta casa, toda esta família seja salva. E todos possam dizer como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, que seja realmente um período de grande salvação, porque sabemos que a porta da graça está aberta, a dispensação do Espírito Santo, e por isso pregamos o Evangelho, e por isso que o Senhor tem nos sustentado aqui, para continuarmos falando da tua palavra enquanto é tempo. Senhor da glória, em nome de Jesus, Pai, estenda as tuas mãos sobre nós, porque queremos estar debaixo da potente mão de Deus, nos humilhando na tua presença, Senhor, reconhecendo que sem ti, Jesus, não somos nada, mas em ti somos mais do que vencedores. Senhor, proteja cada ouvinte, cada pessoa, e coloca no altar da oração neste momento todos os pedidos que têm chegado até nós. E até aqueles pedidos que não estão chegando, mas que o ouvinte está lá na sua casa ou no seu trabalho, pedindo ajuda, orando conosco agora, Pai, pedindo socorro, meu Pai, pedindo a tua misericórdia, alcance a todos, Pai, e vidas sejam salvas neste momento. Salvas da sua alma, seja salva, seus pecados perdoados, seu nome escrito no livro da vida, e também tenhamos salvação no sentido de proteção, de libertação, de restauração, e nos livra de todo mal, e blinda, Senhor, a nossa mente com esta palavra da fé de hoje. Nos proteja, Pai, e nos livre de todo mal. Abençoe os casais, que haja paz e harmonia neste casamento, os filhos deste casal, a descendência deste casal, abençoe homens e mulheres, e também desperta, Senhor, os varões, os homens, Pai. Tem tanto homem nesse mundo, e muitos deles têm deixado a desejar. Meu Deus, mas transforma, Senhor, essa pessoa. Faz deste homem, quem sabe é um homem que a própria família não dá nada por ele. Talvez é uma pessoa improvável, mas nós queremos que o Senhor pega pessoas improváveis e transforma essa pessoa, e na tua mão essa pessoa é mudada completamente. Assim nós queremos, Pai, esta mudança. Queremos que é um tempo de alinhamento, de ajustes, de conserto, de reparo, de mudanças. Em nome de Jesus. Que a tua graça alcance a todos. Abençoa a água que nós separamos, que o ouvinte separou. Após essa oração, se torna um remédio espiritual, uma vitamina espiritual. Abençoa a chave da casa.
a chave do carro, da empresa, dos negócios. Abençoa, Senhor, que no dia de hoje, que essa semana seja uma semana produtiva, uma semana frutífera, seja, Senhor, um dia, uma noite, enfim, no horário que essa pessoa está me ouvindo, que seja uma bênção, Senhor amado, esta palavra de hoje, e que essa pessoa tenha uma semana frutífera, produtiva. Abençoa os empresários, empreendedores, profissionais liberais, autônomos, trabalhadores, empregados. Abençoa a área econômica e financeira de cada ouvinte. Abençoa também os agentes de Deus, que são essas pessoas que não têm medido esforços, têm tido fé para plantar uma semente no Ministério Agindo Deus. Abençoa, prospera, multiplica e que ainda hoje, Pai, um milagre aconteça, inclusive na área das finanças daquele que precisa, Pai. Socorra a todos, nos ajude, Pai. Assim nós te pedimos, mas também te agradecemos por mais um momento de fé, por mais um momento que a palavra foi ministrada. E eu creio que a fé foi aumentada para aqueles que ouviram, entenderam, creram e estão recebendo esta palavra profética, essa palavra da fé. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.